Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da CBF porque tá uma confusão. O Ancelotti não vem mais, o foco agora é no Jorge Jesus e a polêmica da camisa vermelha. A CBF emitiu uma nota na noite desta terça-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, a notícia da noite é que Carlo Ancelotti não vem mais. Cara, eu não aguento mais essa história. Eu até brinquei na minha rede social, eu também encerrei negociações com a Carolina Dickmann lá, quando eu era mais jovem, né? Ela só não sabia, mas enfim. Bom, nesse caso até parece que havia um contato realmente, mas é curioso, né, que o Carlo Ancelotti, tendo contrato, até a metade do ano que vem com o Real Madrid, mesmo tudo indicando de que ele sairia ao final dessa temporada, né, porque os últimos resultados não são bons realmente, o Real Madrid estava dando indícios de que iria encerrar o trabalho, a seleção brasileira, a CBF, né, não a seleção, a CBF, a entidade que manda, que organiza, que coordena o nosso principal patrimônio, e esse é o grande problema. Uma coisa está associada com a outra. A nossa seleção brasileira com essa entidade questionável, para usar um termo bem generoso. Infelizmente, a CBF, na qual dependemos, negociou diretamente com o Ancelotti, aparentemente, e não com o Real Madrid. Pô, a gente está falando do maior clube do mundo e estamos falando de uma seleção que sempre foi respeitada no mundo inteiro, mas que hoje, comandada por essas pessoas, acho difícil. Mas por quê? Por que Edinaldo Rodrigues não conversou com o presidente do Real Madrid? Por quê? E aí agora vem a informação de que o Real Madrid não queria liberar o Carlo Ancelotti de graça. O Ancelotti, em contrapartida, queria receber a sua multa rescisória. Porque se ele fosse demitido agora, um ano antes do fim do seu contrato, ele quer um ressarcimento. A CBF não ia bancar esse valor. E aí, diante desse impasse, a CBF decidiu encerrar negociações. De novo, a gente sonhou com um treinador dos mais renomados, ok? Empregado, contando com a possibilidade dele se liberar e perdendo tempo. Tem uma convocação, gente, que precisa ser enviada até o dia 18 de maio. Sabe quem vai fazer essa convocação, se até lá não tiver um treinador? E eu acho difícil que tenha, a gente está falando aí de 20 dias para frente. Bom, vamos ver o que acontece. O Juan, ex-zagueiro, que hoje é um gerente dentro da CBF, e o Rodrigo Caetano. Esses dois. E tudo bem, são bons profissionais, mas eles não são o técnico da seleção. A gente não sabe quem é o técnico da seleção. Então, eles vão fazer uma convocação dentro de parâmetros que eles vão utilizar. Agora, esse novo comandante que vai chegar para comandar provavelmente o Brasil numa próxima Copa do Mundo, cara, a gente vai ter um ciclo de menos de um ano, ou de um ano mais ou menos, até uma próxima Copa do Mundo. Cara, um negócio inacreditável, como a CBF fez bobagem durante esse tempo todo, perdendo tempo, inclusive com o Dorival, que é um baita treinador para clubes aqui no Brasil, mas que eu não sei se estava pronto para o desafio da seleção. E a seleção triturou todo mundo que passou por lá. Então, por que a gente não vai, por que a gente nunca foi, nesse período todo, na unanimidade, ou próxima disso? Por que a gente nunca foi no Abel Ferreira, no Jorge Jesus? Que eu acho que são nomes assim, cara, que pouca gente contestaria. A gente pode questionar aqui uma coisa ou outra, mas não tem como discutir o trabalho e a qualidade. Ah, mas a seleção tentou o Ancelotti. Bom, mas eu tô falando de nomes possíveis, né, gente? Porque visivelmente o Ancelotti não era um nome viável. E está se verificando mais uma vez a perda de tempo que a CBF teve em esperar por um treinador que é dos mais renomados do mundo, mas que tem contrato com o maior clube do mundo, mesmo que com instabilidade. Uma coisa é se o Ancelotti fosse se liberar e tivesse a garantia de estar livre na metade do ano. A outra coisa é o Ancelotti já estar livre no mercado para poder negociar. A outra é ele vinculado ao Real Madrid, gente. É óbvio que seria difícil, mas esperar coerência, comprometimento, competência, profissionalismo dessa entidade realmente muito difícil, é muito difícil. De novo, estamos sem treinador e o foco se volta de novo para Jorge Jesus. Eu não sei se o Jorge Jesus é a solução, mas eu acho que ele é um nome que, cara, dispensa muito comentário, né?
porque o trabalho que ele realizou no Brasil foi de excelência. E é um cara no Al Hilal mesmo, também, teve a maior série invicta da história. E isso independe do time que você está, é um feito. E assim, o Jorge Jesus tem trabalhos notáveis, conhece o futebol brasileiro, gosta do futebol brasileiro. É que esse papo de você reunir uma delegação de 3 em 3 meses e, enfim, e tentar fazer os caras jogarem o que eles jogam nos clubes na seleção, até agora não está dando muito certo. Então, eu não sei quem poderia resolver esse problema. A gente já falou em tantos nomes aqui, brasileiros inclusive, o Rogério Ceni, né, que vem fazendo um trabalho bom no Bahia e que conhece a seleção também, que é um técnico muito bom. Como seria no dia a dia da CBF, que não tem dia a dia? O Tite, no último ciclo, os auxiliares dele falavam assim, cara, o Tite despacha de segunda a sexta aqui na CBF, coisa que nenhum outro técnico fazia antes. Ele manda observadores, o trabalho do Tite, da comissão do Tite, foi muito bom, nos 2 ciclos. Na Copa do Mundo teve os seus problemas, mas eu acho que o resultado nas eliminatórias, ele dizia que o trabalho era bom. E a gente tinha um time, tinha um padrão, coisa que hoje a gente não consegue também, por tantas mudanças de técnicos, né, fica difícil. Então, nesse momento, não tem muito pra onde correr. E a gente está há muito pouco tempo de uma Copa do Mundo. Vamos nos apegar naquela história de que sempre que a gente chega contestado, a gente ganha um título? Vamos nos apegar nisso? É o que resta. Ou no que a Argentina fez com o Scaloni, que também entrou meio que às pressas ali, como auxiliar e tal, encaixou o time, depois da Copa América, foi campeão mundial. A gente tem menos tempo ainda do que teve a Argentina, por exemplo. Então, cara, eu não sei, eu realmente não sei. É o pior momento da história da nossa seleção, por conta da sua entidade, que mostra problemas de corrupção, denúncias gravíssimas com a atual gestão da revista Piauí, de outros portais, e que a gente ignorou. Quando eu digo a gente, a grande mídia. A grande mídia não deu a devida atenção que deveria depois das denúncias da revista Piauí. E aí tá lá o presidente da CBF aumentando o salário dos presidentes da federação, se garantindo, se perpetuando no poder e fazendo esse monte de balbúrdia que ele segue fazendo. E agora vem a história da camisa vermelha, que, cara, não deu nem tempo de eu falar aqui e ela já morreu na casca, né? Pelo menos na nota oficial que a CBF publicou na noite dessa terça, dizendo o seguinte: a CBF esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da seleção para a Copa de 26 não são oficiais. Até aí, bom, tudo bem. Sabemos que não são oficiais, mas que existia essa possibilidade. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. E termina dizendo: a entidade reafirma o compromisso com seu estatuto. O que diz o estatuto? Que você tem que respeitar as cores da bandeira, no caso da brasileira. Tem várias seleções que não têm no seu uniforme as cores da bandeira. O Japão, que é branco, a bandeira branca com uma bola vermelha no centro, joga de azul. A Holanda respeita a casa imperial, a casa real do Orange lá, por isso é laranja. A Itália respeita a cor da casa de Savoia, que é a azzurra. Decidiu isso lá nos anos 13, 14, né? 1913, 1914. E joga de azul desde então, mesmo não tendo na bandeira. Entre outros exemplos. Então, não seria uma exclusividade do Brasil. Agora, o estatuto da CBF prevê que se respeite as cores da bandeira, com algumas exceções, em datas comemorativas, por exemplo, como o Brasil usou, por exemplo, um uniforme preto, naquele amistoso contra a Guiné, num amistoso que tinha uma causa antirracista por tudo que estava vivendo o Vinícius Júnior, por exemplo. Que é um uniforme de goleiro, que foi transformado num uniforme principal, que foi uma camisa lindíssima, aliás, né, mas numa situação muito esporádica a meu ver, muito justificado. Então não fere, na minha opinião, qualquer senso de você desrespeitar, né, o seu estatuto, as cores da bandeira. E aí, nessa nota aqui, que eu nem terminei de ler, fiz várias gavetas aqui, né, mas só para entenderem, reafirma o compromisso com o seu estatuto e, entre aspas, coloca: os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos. Isso diz a nota da CBF. E informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Então a CBF, ela se comprometeu. Nessa nota ela garante
que os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos, porque houve também na informação de que a camisa vermelha seria lançada na data FIFA de março do ano que vem, já prevendo a Copa do Mundo de 2026, que o uniforme azul seria aposentado. Cara, a imprensa nesses últimos dias, assim, tipo, criou uma celeuma em torno dessa camisa vermelha, justificadamente, acertadamente, na minha opinião. Só que, aparentemente, foi eu não sei se foi um desvio de foco, se foi uma notícia para uma cortina de fumaça, para que a gente não fale dos reais problemas da CBF, para que a CBF conseguisse, talvez, um debate público, notório, a respeito da camisa da seleção, uma jogada de marketing, eu não sei. Eu só sei que a CBF mesmo tratou de negar e agora a gente vai ter que aguardar. A minha opinião sobre isso é que não faria nenhum sentido uma camisa vermelha da seleção brasileira. É óbvio que tem informações a respeito de uma sugestão da Nike para a CBF, que a CBF teria acatado, para vender camisas, para criar um modelo diferente, e o que me chama a atenção é não para uma terceira camisa, porque aí tudo bem, seria para uma segunda. Não é que tudo bem a terceira, mas ok, né? A questão é uma segunda camisa. E aí você aposentar a azul, a azul que foi campeã em 58, que teve a vitória contra a Suécia na semifinal, entre outros tantos jogos épicos, a própria contra a Holanda, né, nas quartas também, tudo Copa de 94 eu estou citando, entre outras grandes apresentações. A camisa azul é maravilhosa, é lindíssima, e a amarela nem se fala, né, gente? E a amarela nem se fala. Então, você colocar uma vermelha no meio disso é completamente descabido. E eu sei que tem um debate político a respeito disso. E a mim pouco interessa esse debate político, mas eu preciso analisar que é óbvio que isso geraria esse tipo de impacto. Porque, enfim, 2026 é um ano eleitoral. E a gente sabe que a direita brasileira, né, especialmente os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dessa vertente política, eles utilizam em manifestações a camisa da CBF, da seleção brasileira, por conta das cores da bandeira, aquela coisa toda do patriotismo. Em contrapartida, a outra vertente política, mais à esquerda, tem o principal partido, que hoje inclusive comanda o Brasil, né, que é o Partido dos Trabalhadores, uma bandeira da cor vermelha. Então você já tem o Brasil naturalmente dividido em períodos eleitorais, e nos últimos anos isso de uma forma mais aflorada. Aí, no momento em que o povo brasileiro está cada vez mais distante da CBF, da seleção brasileira, está cada vez mais, sabe, longe do sentimento de apego à seleção, os caras me criariam uma camisa para dividir ainda mais o país. Então, assim, obviamente que é uma decisão completamente estapafúrdia, independentemente da posição política que eu tenha ou que você tenha. Não faz nenhum sentido a camisa vermelha para dividir ainda mais o Brasil. Porque o que veríamos no ano eleitoral? Parte do Brasil usando essa camisa vermelha, porque não se identifica, não se sente representado pela camisa amarela, e metade do Brasil, usando a camisa amarela, porque entende como ideais patrióticos, enfim, e representaria aquela vertente política, quando na verdade a camisa amarela não tem que representar nenhum partido político. A camisa amarela é a camisa da nossa seleção, é a camisa que os adversários a vida inteira tremeram, e que hoje não mais, né? Mas enfim, que é histórica, que é simbólica, que é a única seleção pentacampeã do mundo. E a gente acaba distorcendo a importância e a representatividade dela, ou da camisa azul, para criar uma vermelha por conta de um cunho político. Então, assim, inacreditável. Inacreditável, se é que pensaram nisso, inclusive com o símbolo do Jordan, né? Porque a Nike tem 30% do faturamento na empresa da Jordan Brand, né? Que é a marca do Michael Jordan, que é o atleta mais bem pago da história, mesmo depois de ter parado de jogar. O cara mais rico, bilionário da história, o Michael Jordan, que é um ícone, mas não tem nada a ver com futebol e com o Brasil, vamos combinar. E aí, imagina, você ter um símbolo do Jordan enterrando de um lado, o símbolo da CBF uma camisa vermelha. Os caras estão brincando, né? Felizmente a nota negou. Agora, acreditar em nota também, eu não acredito. Então a gente vai ter que aguardar para saber que rumo isso vai tomar. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!